Muito boa noite, estamos começando mais um programa Direção Espiritual e hoje vou deixar a música de lado para começar com um poema de um gaúcho que eu admiro muito, o poeta Mário Quintana, que escreveu assim, de maneira tão bonita, sobre as deficiências. Deficiente é aquele que não consegue modificar a sua vida, aceitando as imposições das outras pessoas e da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono de seu destino. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria, e só tem olhos para os seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir o desabafo de um amigo ou o apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir os seus tostões no fim do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás das máscaras da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. Diabético é aquele que não consegue ser doce. Anão é aquele que não sabe deixar o amor crescer. E finalmente, a pior das deficiências é ser miserável. Porque miseráveis são todos aqueles que não conseguem falar com Deus. A amizade é um amor que nunca morre. Este é o poeta Mário Quintana falando com muita sabedoria a respeito das deficiências. É interessante que nós humanos, nós nascemos inacabados. De todos os seres vivos, nós somos os que nascemos mais incompletos. O nosso processo é lento. Você nasce e não é capaz de ficar em pé. Diferente de um animal, de um cavalo, por exemplo. O filhote já nasce com muito mais autonomia do que um ser humano. Um filhote de boi, por exemplo, um boizinho, um bezerrinho no pasto, ele tem muito mais autonomia, enquanto ser vivo, do que nós quando nascemos. Nós carecemos o tempo todo do cuidado das pessoas que nos amam. Nós necessitamos o tempo todo de cuidados básicos para a nossa sobrevivência, porque senão a gente morre. É nesse processo que nós começamos a experimentar dentro de nós as deficiências. São as deficiências que nos mostram e que nos expõem como frágeis, como humanos. Mas as deficiências verdadeiras não são essas. São outras que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, ou até mesmo valores que a gente vai deixando de adquirir, que vão criando lacunas dentro de nós. E o poeta fala de maneira tão bonita, né? Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir o desabafo de um amigo. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de ajuda. Eu já encontrei muita gente com deficiências físicas, mas com deficiências físicas que não foram capazes de atingir a sua alma. São pessoas que estão vivas, que estão dando um testemunho maravilhoso de vida ali, presos numa cadeira de roda ou até mesmo numa cama. Como é o caso da Cristina lá de Aracaju, que certa vez comoveu o Brasil inteiro com seu testemunho, sem dizer uma única palavra. Uma mulher que não tem movimento nenhum no corpo, só mexe os olhos, e é com os olhos com que ela fala. Deficiência na Cristina? Não. Porque a alma está em socorro o tempo todo do corpo que sofre e do corpo que já não pode. Do contrário, em outras situações contrárias, a gente descobre pessoas em são estado de saúde com inúmeras deficiências na alma. É a vida e seus contrários. E a gente o tempo todo precisando passar pela experiência de descobrir onde é que estão as nossas deficiências. Eu me recordo que uma vez o Padre Léo testemunhou de maneira muito bonita, assim, num encontro que a gente estava participando com ele em Brusque. Ele estava contando uma história de uma moça deficiente que ele encontrou, que ela tinha defeitos em todo o corpo, muitos defeitos. E no momento de oração, de agradecimento,
Diz que ela rezou assim: eu queria agradecer a Deus porque os meus maiores defeitos eu não posso esconder. Os meus maiores defeitos estão todos à mostra. Um jeito interessante, né, de lidar com a deficiência. Um jeito interessante de lidar com a desarmonia do corpo, buscando a harmonia interior, buscando esta que verdadeiramente faz diferença no mundo. A harmonia interior, esta arquitetura da alma que pode ser cada vez mais bonita. A vida espiritual cuida da arquitetura da alma. Eu sempre digo aqui, nós precisamos sempre cuidar do corpo. O corpo é um instrumento por onde Deus passa, é através dele que nós temos a saúde, é através dele que nós temos a disposição para o trabalho, é através dele que amamos, que somos amados, que realizamos projetos. Mas este corpo só tem sentido se nele existe um espírito também sendo cuidado. E eu volto a dizer, aquela perspectiva bonita do autor Nuno Cobra, naquele livro que recomendei aqui, Semente da Vitória, quando ele diz que uma espiritualidade só pode ser completa à medida em que ela cuida do corpo, e que uma fisiologia também só pode ser completa a partir do momento que ela cuida do espírito. Essa junção bonita, que vai fazendo com que as nossas deficiências mais internas, que a gente vai sanando essas deficiências, porque nós não queremos ter deficiência na nossa saúde, por exemplo. Estou num processo de adoeci nessa última turnê. Estou no processo de recuperação. Eu tenho que dar ao corpo o descanso que ele precisa. Muitas vezes nós também estamos cansados por dentro. É o cansaço da alma, aquele que a olheira não mostra, mas que de alguma maneira nós podemos perceber em nós. São os cuidados com as nossas deficiências. E hoje nós queremos pedir a Deus que, quem sabe, através de alguma palavra que aqui for dita, nós possamos corrigir essas deficiências dentro de nós.